Sabe, todo mundo faz planos. A gente planeja a carreira, a família, o futuro. Mas se a gente parar para pensar, quantas vezes o caminho que a vida toma é exatamente igual ao mapa que a gente desenhou? Pois é. Existe uma tensão, uma dança antiga entre as nossas ambições e as forças maiores que acabam moldando a nossa vida. E essa questão não é de hoje, viu? Milhares de anos atrás, lá no livro de Provérbios, essa ideia já aparecia de um jeito bem poético e direto. É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar hoje. Onde é que termina o nosso controle e onde começa talvez um desígnio maior? Para a gente mergulhar fundo nessa ideia, vamos dar uma olhada em 4 trechos de fontes bem antigas. Cada um deles oferece uma perspectiva diferente, um ângulo novo sobre esse equilíbrio delicado entre a nossa vontade e o jeito como a vida se desenrola. Então vamos lá. Nosso primeiro caso é sobre pura ambição, sobre um planejamento, olha, impecável. É a história de um príncipe que tinha um plano que parecia simplesmente a prova de falhas para tomar o poder. Esse é Absalão. E ele não é um cara impulsivo, não. Pelo contrário. Ele é paciente, ele é carismático e, acima de tudo, um estrategista brilhante. E o objetivo dele? Bem claro e bem audacioso. A coroa do próprio pai, o rei Davi. E o plano dele é genial, tanto na simplicidade quanto na execução. Olha só, por 4 longos anos ele joga um jogo de paciência. Ele se posiciona no portão da cidade, o lugar onde as coisas aconteciam, para ouvir as queixas do povo. Aí, bem sutilmente, ele começa a plantar a semente da discórdia, sabe? Dando a entender que o pai dele já não dava conta do recado e que ele sim seria a solução. Tudo isso culmina num ato de engano para ele se declarar rei. É um plano puramente humano, movido por uma ambição, assim, implacável. O interessante aqui são as palavras que ele usa. Essa citação revela a estratégia de mestre. Ele não chega falando, eu quero ser rei. Não! Ele diz, se eu estivesse no comando as coisas seriam justas. É uma manobra política genial, que cria para ele uma imagem de salvador. E o texto, é claro, diz que com isso ele roubou o coração do povo de Israel. Agora a gente sai desse cenário e vai para a nossa segunda história, que é um contraste assim gritante. A gente deixa para trás essa busca calculada pelo poder para encontrar um momento de rendição completa diante de um destino que parece inevitável. Esse quadro aqui resume perfeitamente a diferença. De um lado, Absalão com seu plano de tomar uma coroa na base da manipulação. Do outro, Jesus, cujo caminho é cumprir um destino através da submissão. Absalão se rebela contra a autoridade, Jesus se rende a ela. São duas abordagens para a vida que são, na sua essência, completamente opostas. A cena é de altíssima tensão. No meio da noite, num jardim, Jesus é traído e, de repente, se vê de frente com uma multidão armada pronta para prender ele. É o ponto de crise, sabe? O momento em que qualquer plano humano seria testado até o limite. E nesse momento tenso, um dos seguidores dele reage como, talvez, a maioria de nós reagiria. Ele puxa uma espada. É o plano humano em ação. Resistir, lutar, tentar mudar o resultado na força. É basicamente o instinto de Absalão em outra pessoa. Só que a resposta de Jesus corta esse plano na hora. Guarde a sua espada. Ele não está resistindo, ele está aceitando um cálice, que é uma metáfora para um destino que ele acredita ter sido dado por uma vontade maior. Aqui, o plano humano é deliberadamente deixado de lado em favor de um caminho que já estava traçado. Certo. Então a gente tem a ambição do Absalão e a submissão de Jesus. Mas será que só existem esses dois extremos? A nossa terceira fonte, lá dos Salmos, sugere uma abordagem diferente. Um caminho que não é nem imposição total da vontade, nem uma rendição passiva. É outra coisa. Aqui, o autor do Salmo fala de um amor profundo por um conjunto de princípios, a lei. Para ele, isso não é uma prisão, uma restrição, mas sim uma fonte constante de sabedoria que o guia no meio dos desafios da vida, fazendo com que ele seja mais sábio que seus inimigos. E olha como a ideia se desenvolve. A lei aqui não é um mapa detalhado do ponto A até o ponto B. Ela é descrita como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pensa nisso. Uma lâmpada não ilumina a estrada inteira lá na frente. Ela ilumina só os próximos passos. É uma ferramenta para navegar na jornada momento a momento, com clareza sobre o que está logo ali na sua frente. O ponto central aqui é que essa terceira via é sobre uma orientação contínua. Não se trata de ter um plano de 4 anos como o Absalão, nem de já saber o destino final como Jesus no jardim. Trata-se de caminhar com um guia que ilumine o caminho, um passo de cada vez. E tudo isso nos leva para a nossa parte final, que amarra todas essas ideias com a sabedoria lá de Provérbios, fechando o círculo daquela nossa pergunta inicial de um jeito bem poderoso.
Temos aqui 2 versículos, lado a lado. O primeiro estabelece um princípio moral. O jeito como se chega em algum lugar importa mais do que o resultado em si. E o segundo? Bom, o segundo nos dá a grande síntese. Nós, em nossos corações, planejamos nosso caminho. Isso é natural, é humano. Mas a palavra final, a direção dos nossos passos, parece pertencer a uma força maior. E essa é a grande conclusão dessa análise toda. Nenhum desses textos diz que planejar é errado. O coração humano é uma oficina de planos. É o que a gente faz. Mas todos eles nos convidam a reconhecer que não somos os únicos arquitetos das nossas vidas. Nossos planos e uma vontade maior coexistem, muitas vezes de um jeito que a gente nem consegue prever. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Sabendo dessa tensão, como navegar na nossa própria vida? Como é que se sonha, se planeja e se age com propósito? Mas, ao mesmo tempo, se mantém esses planos com uma certa leveza, com abertura para os desvios e para um caminho que talvez não tenha sido traçado por nós. A sabedoria antiga não dá uma resposta fácil, mas deixa uma pergunta profunda para a gente continuar explorando.